Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo de reações no benzeno e seus derivados. Estamos estudando a reação de halogenação, onde nós já sabemos que um hidrogênio do benzeno vai ser substituído por um cloro ou um bromo, como regra geral. No caso aqui, o hidrogênio foi substituído por o cloro, formando o cloro-benzeno, e o produto inorgânico foi HCl. Essa reação é fundamental a presença do ácido de Lewis como catalisador. Vamos então ver agora o mecanismo em detalhes, etapa por etapa, da bromação no benzeno. Um dos hidrogênios vai ser substituído por bromo. Qual é a primeira etapa dessa reação, desse mecanismo? É a formação do eletrófilo, que no mecanismo geral a gente representou por Y+. Então vamos ver aqui que vai ser o Br+, se fosse uma cloração, Cl+. Olha como é que isso se forma. Nós temos aqui o Br2, que é um reagente da reação, e um ácido de Lewis. O Br2, ó, ele pode atuar como uma base de Lewis, ele pode doar um par de elétrons. E o FeBr3, que é o catalisador da reação, ele atua como um ácido de Lewis, pode receber um par de elétrons. Então o Br2 doa um par de elétrons para o FeBr3, ó, e aí forma essa ligação aqui, ó, que é uma ligação coordenada, que como nós sabemos, atualmente não precisa indicar a setinha. Todo mundo está sabendo que foi o bromo que disponibilizou esse par de elétrons para o FeBr3. O bromo agora fica com carga formal positiva. Se você fizer uma homólise, você vai ver que o bromo fica com 2, 4, 6 elétrons. E o bromo tem valência 7, tem carga formal mais 1. Já o ferro ali, ó, se você fizer a homólise das 4 ligações que o ferro está tendo, você vai ver que o ferro está com 4 elétrons. E o ferro tem como valência 3 elétrons. Então tem um elétron a mais, por isso que a carga formal dele é -1. Carga formal, ácido de Lewis, base de Lewis, tudo isso nós vimos lá no módulo de introdução às reações orgânicas. Vai haver aqui uma heterólise. O par de elétrons vai ficar com o bromo que está positivo. Quando esse par de elétrons vier para cá, vai formar um bromo mais, que é um bromo só com 6 elétrons, tem carga mais 1, porque a valência do bromo é 7. E o FeBr3, ó, fica agora FeBr4-. Eu posso juntar tudo ali e colocar FeBr4-. Então, qual é a função do ácido de Lewis numa halogenação? Reagir com o haleto orgânico, com os halogênios, né? Reagir com o halogênio, no caso aqui o Br2, para formar o Br+, o eletrófilo, e FeBr3, FeBr4-. Esse catalisador, depois ele vai ser restituído, porque lembre-se que essa é a característica de um catalisador, ele é consumido numa etapa e depois é restituído integralmente numa etapa posterior. Veja que o catalisador reagiu, o FeBr3 se transformou no FeBr4-, e depois ele vai ser restituído. Então, o bromo se combina com o FeBr3 para formar o complexo que se dissocia para formar um bromo positivo, que é o nosso eletrófilo, e o FeBr4-. Então, agora que nós temos o eletrófilo, que é o Br+, se fosse o cloro, poderia ser também Cl+, qual é a segunda etapa dessa reação? O benzeno ataca, a ligação π do benzeno ataca o eletrófilo. Essa etapa é lenta. Quando o benzeno ataca o eletrófilo é adicionado. Isso é uma reação de adição, porque uma ligação π foi rompida. Mas depois, isso vai ao todo, vai ser uma reação de substituição, porque esse hidrogênio vai ser abstraído. Então, forma-se aqui um íon arênio, que é um carbocátion aromático, ele se estabiliza. Sempre que for mostrado isso aqui, eu não vou ficar mais repetindo a mesma coisa. Pela última vez, ó, o par de elétrons da ligação π se deslocaliza para cá, a carga positiva está na posição orto, vai ficar na posição para, o par de elétrons se deslocaliza em direção à carga positiva, e agora a carga positiva volta a ficar na outra posição orto. Então nós temos aqui 3 formas canônicas de ressonância, mostrando que o híbrido de ressonância do íon arênio é bastante estável. Então essa reação realmente acontece. Esse carbocátion realmente se forma porque é um carbocátion estável. Para uma reação acontecer, o carbocátion, ou o carbânio, ou o radical livre tem que ser estável. O radical que vai ser formado, ou o carbocátion, ou o carbânio que vão ser formados, precisam ser estáveis. E esse íon arênio é estável, ok? O que é que vai acontecer agora na etapa 3? O nosso catalisador vai ser restituído. Isso é uma base de Lewis. Lembra que pode ser qualquer substância que tenha um par de elétrons para arrancar
esse hidrogênio. No caso aqui, ó, vai ser o FeBr4-. Por quê? O FeBr4-, quando um bromo atacar esse hidrogênio e arrancar o hidrogênio, vai formar o quê? HBr. Essa ligação se quebra para formar HBr, que é o produto inorgânico. Quando essa ligação se quebrar, o FeBr4- se transforma em FeBr3, restituindo o catalisador. O que é um catalisador? Numa catálise homogênea, que é o caso aqui, ele pode ser consumido numa etapa e tem que ser restituído integralmente numa etapa posterior. Produz o FeBr3, restitui o catalisador, e quando o hidrogênio for arrancado por essa base de Lewis, formando HBr e o catalisador, esse par de elétrons do hidrogênio desce para restituir as 3 ligações duplas alternadas nessa forma estrutural do benzeno e, com isso, restituir a aromaticidade do benzeno. A reação como um todo acaba sendo uma reação de substituição eletrofílica, porque o reagente é um eletrófilo. E o hidrogênio foi substituído por um halogênio, no caso, o bromo. Então, nós temos a formação do bromo-benzeno. Então, está aí, parte por parte, o mecanismo da bromação. Vamos ver agora, ó, de outros livros, de outras maneiras, representadas aqui com algumas pequenas variações, agora o mecanismo da cloração do benzeno. O princípio é o mesmo. Qual é essa primeira etapa? O halogênio, no caso aqui o Cl2, ataca o ácido de Lewis. Aqui nós temos uma reação ácido base de Lewis. Aqui é uma base de Lewis, aqui é um ácido de Lewis. Quando o par de elétrons ataca aqui o FeCl3, ó, forma esse complexo. Se você quiser, você pode quebrar esse complexo para formar o quê? FeCl4- e Cl+, como a gente viu no mecanismo anterior. Mas se você quiser, você pode deixar esse complexo e colocar o benzeno para atacar esse complexo. É a mesma coisa, são variações, são maneiras corretas de você representar o mecanismo. Se você quiser, bota mais uma setinha e quebra a ligação aqui, faz uma heterólise para formar o quê? Cl+, mais FeCl4-. Aí o benzeno vai atacar o Cl+, corretíssimo. Ou então é uma outra variação, também correta, representada em outros livros, onde o benzeno vai atacar esse complexo. Ele vai atacar um eletrófilo, que é esse cloro aqui. Assim que ele ataca, ó, para o cloro ser adicionado aqui, essa ligação se quebra, formando o FeCl4-. Então, o cloro foi adicionado no benzeno. Isso é uma reação, por enquanto, de adição. Mas a reação como um todo vai ser uma reação de substituição eletrofílica no benzeno. Ok, nós já vimos que esse íon arênio, ele se estabiliza por ressonância. E aí uma base de Lewis, que ele está representando aqui por um B, com um par de elétrons livres, vai abstrair esse hidrogênio, formando aqui na representação HB+, e quando esse par de elétrons vem para cá, restitui a aromaticidade do benzeno, formando o cloro-benzeno. Para nós podemos imaginar que o ideal é que essa base de Lewis seja o FeCl4-, porque aí quando um cloro desse FeCl4 pegar o seu par de elétrons e atacar o hidrogênio, forma o quê? HCl, que é o produto inorgânico da reação, e restitui o catalisador, que é o FeCl3. E quando esse par de elétrons desce, forma o benzeno, restitui a aromaticidade. Nós temos uma reação de substituição do hidrogênio pelo cloro, formando o cloro-benzeno. Aqui, de novo, uma bromação, veja, com a variação do mecanismo que a gente estudou anteriormente. O bromo, base de Lewis, ataca o FeBr3, ácido de Lewis, por isso que tem que ter o ácido de Lewis como catalisador, porque senão essa reação não ocorre, ok? Aí temos a formação desse complexo, você já sabe que pode fazer uma heterólise deixando Br+, e FeBr4-, ou pegar esse complexo e o benzeno atacar o complexo. Quando o benzeno ataca o complexo, que é o nosso eletrófilo, uma substância que tem afinidade por elétrons, quando a ligação π ataca, essa ligação se quebra, o benzeno é adicionado aqui no anel aromático, quebra-se a aromaticidade, fica FeBr4-, e aí eu tenho que ter uma base de Lewis para abstrair esse hidrogênio, que pode ser o FeBr4-. Um dos pares de elétrons do bromo, desses 4 bromos que estão aqui ao redor do ferro,
ataca o hidrogênio e sai com o hidrogênio. Hidrogênio com bromo, HBr, que seria o nosso produto inorgânico. Como sai um bromo, FeBr4 se transforma em FeBr3, restitui o catalisador. E quando o hidrogênio é abstraído, esse par de elétrons desce, restituindo a aromaticidade do benzeno. Nós temos uma substituição do hidrogênio pelo bromo, uma reação de substituição eletrofílica, uma cloração, uma bromação. E por fim, essas reações podem ocorrer também com substituição do hidrogênio pelo iodo. Geralmente é uma cloração ou bromação. Com o iodo, essa reação ocorre numa velocidade menor, é menos reativo, mas também ocorre. Mesma coisa, né? Nós teríamos que ter um catalisador, que poderia ser FeI3. O FeI3 reage com o I2, formando FeI4- e o I+, que é o nosso eletrófilo. Aí o benzeno ataca o I+, benzeno ataca o I+, numa reação de adição, o iodo é adicionado ao benzeno, e aqui nós temos uma base de Lewis para abstrair o hidrogênio, que pode ser o FeI4-. Um desses iodos ataca o hidrogênio, saindo HI, que seria o nosso produto inorgânico, ácido iodídrico, seria o HI. E o FeI4- se transformaria em FeI3, restituindo o catalisador, que é o nosso ácido de Lewis. E quando o hidrogênio é arrancado e sai na forma de HBr, é abstraído, esse par de elétrons desce, restituindo a aromaticidade do benzeno e toda a sua estabilidade. E aí nós temos uma substituição do hidrogênio por um átomo de iodo. Temos a formação do iodo-benzeno. Então pronto, você ficou doutor. Veja que é assim o nosso curso. Nós estudamos os mecanismos das reações não só uma vez, nós estudamos várias vezes, para isso ficar sendo sedimentado na sua cabeça e você entender o mecanismo. Aqueles mecanismos clássicos, como uma substituição radicalar nos alcanos, como uma substituição, como uma adição eletrofílica nos alcenos, como uma substituição eletrofílica no benzeno, isso é um mecanismo que pode ser cobrado em provas de alto nível, em provas específicas, preparações para medicina, vestibulares militares, como IME e ITA. Então, mas os outros mecanismos das outras reações, não é para você decorar os mecanismos de todas as reações, mas um mecanismo é um instrumento importantíssimo, é uma pedra preciosa, uma ferramenta preciosa, que é disponibilizada para você entender passo a passo como a reação ocorre. E para que todo mundo saiba que toda substituição no benzeno é uma substituição eletrofílica, porque o benzeno reage com o eletrófilo. Na halogenação, nós já vimos que esse eletrófilo pode ser cloro+, Br+, ou I+, ok? Muito bem, então tá aí os mecanismos de halogenação no benzeno. Nós voltaremos já para estudar a segunda reação de substituição eletrofílica no benzeno, que é a nitração.